aprovação. Vamos lá, gente, para a segunda parte. Vamos falar um pouquinho agora do barroco no Brasil. Como é que surgiu o barroco no Brasil, tá? Eu meio que já falei um pouquinho para vocês que no início, né, dessas produções literárias, o Brasil meio que importava toda essa produção de fora, né, toda essa estética que vinha de fora. No Brasil, o barroco foi introduzido por intermédio dos jesuítas, dos padres jesuítas, certo? E no final do século XVI, e no início tratava-se de um movimento apenas destinado à catequização, gente. Então, inclusive, a gente vai falar muito sobre um padre também, que é o padre Antônio Vieira, presente dentro do barroco, tá certo? Outra questão importante é a questão do barroco no Brasil ser desenvolvido nas áreas urbanas, principalmente por conta da produção de cana-de-açúcar, né, que durante um período do Brasil colonial foi a matéria-prima, né, que sustentou a economia do país. E outra questão também importante é a relação com a igreja, né? Que eu já falei para vocês, que o barroco tem toda essa relação com a igreja, tá certo? No Brasil, é considerado o início do barroco em 1601, com a publicação de Prosopopeia, que é um poema épico de Bento Teixeira. Eu já falei para vocês que, com relação a essa publicação de uma obra, de um poema, de um livro, e assim o início de determinada época da literatura, na verdade, essa marcação é uma marcação para facilitar o nosso entendimento, facilitar o nosso estudo, porque como qualquer estética, qualquer tendência dentro da arte, dentro da literatura, nada acontece assim, né? De um dia para o outro. É toda uma construção, são tendências que vão surgindo, né, influenciadas por todo o contexto da época, mas que com a publicação de uma determinada obra, nós temos assim um pontapé mesmo, né, de outras publicações seguindo essa mesma linhagem, tá certo? Mas toda a construção ocorre antes, não é uma construção que ocorre de um dia para o outro. Falando um pouquinho sobre Gregório de Matos, gente, ele é um dos principais nomes do barroco no Brasil, se não o maior nome do barroco no Brasil. Gregório de Matos, ele foi um poeta que assim, ele tinha muitas peculiaridades, eu vou falar um pouquinho sobre elas, tá certo? Inclusive dentro da sua obra, né? Ele era conhecido, na verdade, como Boca do Inferno, gente. E aí eu vou explicar o porquê desse apelido que ele recebia, tá? Falando um pouquinho sobre a história dele, a biografia dele, ele nasceu em Salvador, morreu em Recife, estudou no Colégio dos Jesuítas e formou-se em Direito em Coimbra, em Portugal. Uma coisa importante da gente observar é que normalmente essas pessoas que fazem parte das primeiras fases da literatura no Brasil foram pessoas que tiveram condições, tiveram melhores oportunidades para poder fazer uma faculdade, para poder viajar para a Europa. Não eram as pessoas das classes mais baixas, por exemplo, que produziam esse tipo de literatura que a gente estuda hoje. Tá? Isso é uma coisa importante da gente perceber. E ele recebeu o apelido de Boca do Inferno, como eu falei para vocês, graças à sua irreverente obra satírica. Então ele foi um poeta que ele escreveu diversas obras com teor satírico, né? No sentido de tentar, de certa forma, satirizar uma pessoa, né, em especial, mas também ele produzia algumas obras com outros teores, né, com um teor mais voltado para a religiosidade, para a questão erótica. Então ele teve várias vertentes dentro da obra dele, tá certo? Então, como eu falei para vocês, ele cultivou a poesia lírica, satírica, erótica e religiosa. O que se conhece de sua obra é fruto de inúmeras pesquisas, pois Gregório não publicou seus poemas em vida, gente. Por essa razão, há dúvidas quanto à autenticidade de muitos textos que lhe são atribuídos. Isso é uma informação importante, tá certo? A gente sabe que naquela época havia muita dificuldade com relação à publicação de livros, de obras, por conta da falta, da ausência de tecnologias que pudessem facilitar essa publicação.
né? Então, muitas obras foram publicadas posteriormente, ou mesmo assim eram publicadas devagarzinho, né? Parte por parte, não de uma vez só. Bom, falando um pouquinho sobre os poemas dele, né? A gente tem aí um exemplo de um poema religioso, tá certo? Que aí vocês podem ler um soneto. E tem um poema satírico, em que ele fala a respeito da Bahia, tá, gente? Faz uma crítica aí na época ao governo da Bahia, ao governante na Bahia, né? Que na época meio que deixou a Bahia cair um pouco, né, na questão do prestígio, do comércio e tal. Então ele faz uma crítica forte ao governador em especial da Bahia, tá certo? Naquela época. Aí a gente tem poemas com teor lírico e temos poemas eróticos também, tá certo? Quando eu falo de poema erótico, eu não estou falando de poema com cunho sexual propriamente dito, né? No sentido mais pornográfico, né, da palavra, mas no sentido da erotização mesmo. Lembrando que a gente está falando de outra época, né? De outra fase. Então a linguagem é uma linguagem diferente, não é uma linguagem que é utilizada hoje, muitas coisas que a gente vê. Então era uma coisa diferenciada, tá certo? Pronto, falar um pouquinho sobre Padre Antônio Vieira, gente. Padre Antônio Vieira, ele foi um padre jesuíta, tá certo? Ele nasceu em Lisboa em 1608, morreu na Bahia em 1697. Com 7 anos ele veio ao Brasil, né? Entrou para a Companhia de Jesus, por isso ele era jesuíta. E uma curiosidade importante a respeito do padre Antônio Vieira é que ele se diferenciava do restante do clero com relação às pautas que ele defendia. Então ele era um padre que fazia parte da Igreja Católica, que durante muito tempo tinha a visão, né, a obrigação de catequizar os índios, da questão da moral, dos costumes, defender tudo isso. Mas Padre Antônio Vieira, ele foi um padre que criticava muitas posições, muitas atitudes da própria igreja. Uma das questões era com relação à maneira como a igreja lidava com os indígenas e os judeus. E por conta disso ele foi condenado pela Inquisição, ficou 2 anos, né, condenado pela Inquisição, mas também ele foi um dos padres que mais bateu de frente, gente. Então ele criticava muito em seus sermões, tá? A questão da demagogia, da hipocrisia dentro da igreja, principalmente por parte de outros padres, de outros bispos, né, de pessoas que falavam em nome da igreja, no sentido de moralizar as pessoas, mas que tinham muitas falhas, até piores que muita gente. Então ele criticava muito isso, certo? Então, como eu falo aqui, ele falava sobre o despotismo dos colonos portugueses, a influência negativa que o protestantismo exerceria na colônia, os pregadores que não cumpriam com seu ofício de catequizar e evangelizar, e a própria Inquisição. Então ele criticava tudo isso, gente. Além disso, defendia os índios e sua evangelização, condenando os horrores vivenciados por eles nas mãos dos colonos e os cristãos novos também, que eram os judeus recém-convertidos ao catolicismo, que aqui se instalaram. Famoso por seus sermões, Padre Antônio Vieira também se dedicou a escrever cartas e profecias. Então, enquanto Gregório de Matos se destacou bastante dentro da poesia, certo? Dentro dos versos, né? Padre Antônio Vieira se destacou bastante na prosa, com relação aos seus sermões. Uma coisa importante também, uma curiosidade sobre o barroco, sobre essa fase, foi o mito do sebastianismo. Gente, o mito do sebastianismo foi um mito que surgiu lá em Portugal e que começou da seguinte maneira: havia um rei lá em Portugal chamado Dom Sebastião, tá certo? E que na época Portugal vivia um período de ascensão, de grandeza, né? Era um lugar assim que tinha realmente um prestígio para os outros lugares, para os outros países. Só que aí teve um declínio, né, do comércio no Oriente. Portugal viveu uma crise econômica e dinástica e o rei de Portugal, Dom Sebastião, ele resolve colocar em prática o plano de organizar uma cruzada em Marrocos e levando a batalha de Alcácer Quibim em 1578, gente. Então,
Assim, o que aconteceu foi o seguinte. Esse rei, ele foi a essa batalha, só que ele desapareceu. Simplesmente ele desapareceu, não foi encontrado, né? Tudo indica que ele foi morto no meio da batalha. Só que as pessoas começaram a acreditar que na verdade ele tinha sumido, tinha desaparecido, mas que ele poderia aparecer posteriormente, certo? Como uma, sei lá, uma entidade, alguma coisa assim, mas que ele poderia aparecer posteriormente e só ele poderia colocar Portugal no lugar de destaque que tinha no passado. Então, durante muito tempo, isso foi uma crença, né, um mito que era defendido por algumas pessoas, né, muitas pessoas acreditavam. Padre Antônio Vieira, ele acreditava, ele era uma das pessoas que acreditava no sebastianismo, por isso que a gente fala sobre o sebastianismo aí nesse momento que a gente cita Padre Antônio Vieira, mas além disso, outras pessoas também acreditavam. Dentre eles, Antônio Conselheiro, né, que foi o líder de Canudos, né, da revolta de Canudos. Então, a gente tem aí um mito que perdurou durante um bom tempo. Sobre os sermões do padre Antônio Vieira, ele escreveu em torno de 200 sermões em estilo conceptista, né? Como eu falei para vocês, a questão do cultismo, conceptismo, né? Então, com um conceito, né, por trás, uma linguagem bem difícil, uma linguagem bem assim conceitual, em que ele trazia muito uma retórica forte, certo? E ideias e conceitos. E normalmente os sermões deles eram divididos em 3 partes. Então, quem pega um sermão de Padre Antônio Vieira para analisar, vai observar que você percebe de início o que nós chamamos de introito ou exórdio, que é a introdução do texto, né, a apresentação do assunto, é o momento em que ele introduz o tema. Em seguida, você tem um desenvolvimento ou argumento, né, onde ele vai desenvolver a sua argumentação, defendendo o que ele trazia em torno desse assunto, né, o assunto do bíblico, sei lá, alguma coisa que ele relacionava a isso. E tinha no final a peroração, que é a parte final, a conclusão, tá, gente? Um dos sermões mais conhecidos do padre Antônio Vieira foi o sermão da sexagésima, tá, gente? Que aí eu vou falar um pouquinho mais sobre esse sermão, que é de 1655. Ele é dividido em 10 partes e trata o assunto desse sermão é sobre a arte de pregar. Então, o padre Antônio Vieira ele criticava a arte de pregar, né, das pessoas que se denominavam pregadores, mas que não, na prática mesmo, não exerciam essa função. E aí ele vai criticar, né, condenar, na verdade, aqueles que apenas pregam a palavra de Deus de maneira vazia. Para ele, a palavra de Deus era como uma semente que deveria ser semeada pelo pregador. Ele chega à conclusão de que se a palavra de Deus não dá frutos no plano terreno, a culpa é única e exclusivamente dos pregadores que não cumprem direito à sua função. Então ele vai criticar esse ato de pregar por parte das pessoas, dos outros padres, da própria igreja, né, que pregava a palavra de Deus, mas não pregava de uma maneira forte, de uma maneira a partir da prática mesmo, do exemplo, né? E sim de maneira vazia. Temos aí um exemplo, tá, gente, de um dos sermões dele, que aí vocês podem pausar aí e fazer a leitura, tá certo? Eu não vou ler tudo não, mas vocês podem fazer a leitura e aí vocês vão observar direitinho o que a gente conversou. Então, gente, é isso, tá bom? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido mais sobre o barroco. É muita coisa que a gente pode explorar sobre o barroco. Realmente é uma estética riquíssima, tá? Como eu falei para vocês, até hoje a gente vê traços do barroco no dia a dia, nas construções, nas obras de arte, na literatura. Então, a gente até hoje tem uma influência forte do barroco. Espero que vocês tenham entendido, que vocês se interessem por estudar mais sobre esse assunto, que é muito importante, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Qualquer coisa, só me procurar para tirar as dúvidas, beleza? Então, gente, um beijo para vocês e tchau. Até a próxima aula. Sim, só para finalizar, essa foi a referência que eu utilizei, William Roberto Cereja e Teresa Cochar Magalhães, que tem alguns livros didáticos, né, voltados para ensino médio, que abordam muito essa questão da literatura, tá certo? Mas existem também outras referências que vocês podem procurar e pesquisar, tá certo? Então, agora é isso, tá? Finalizando a aula de hoje. Até mais.